Caderno de Leituras número 62. Reativar o Animismo. Texto de Isabelle Stengers. Tradução de Jamile Pinheiro Dias. Leitura e seleção de fragmentos de Victor Prado. Algumas pessoas adoram dividir e classificar, enquanto outras fazem pontes. Tecem relações que transformam uma divisão em um contraste ativo, com poder de afetar, de produzir pensamento e sentimento. Fazer pontes, porém, é uma prática situada. Como filósofa, estou situada. Sou filha de uma prática responsável por muitas divisões, mas que também pode ser entendida como um modo bastante particular de fazer pontes. Para o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, toda a filosofia ocidental pode ser entendida como um conjunto de notas de rodapé que fazem referência aos textos de Platão. Talvez eu tenha me tornado filósofa porque escrever essas notas de rodapé implica sentir o texto como uma força animada que convida à participação, acena para mim e sugere a escrita de outra nota de rodapé, capaz de estabelecer uma ponte com o passado. Uma ponte que dê a ideias do passado o poder de afetar o presente. Os cientistas podem discordar quanto ao modo de estarmos errados, mas concordam que estamos errados. A narrativa épica aqui em jogo não diz respeito mais à ascensão do homem, mas sim à ascensão do cientista. Como, então, evitar que a questão do animismo, se ela for levada a sério, seja enquadrada de maneira a validar o direito de a ciência defini-la como objeto de conhecimento? A ciência, quando considerada no singular e com C maiúsculo, pode de fato ser descrita como uma conquista generalizada propensa a traduzir tudo o que existe em conhecimento racional, objetivo. Em nome da ciência, um julgamento foi atribuído à vida de outros povos. E esse julgamento também prejudicou gravemente nossas relações com nós mesmos, sejamos nós filósofos, teólogos ou senhoras idosas com seus gatos. O que é chamado de objetividade pelos cientistas experimentais depende, portanto, de uma arte criativa muito particular e muito seletiva, pois significa que aquilo de que tratam deve ser devidamente admitido como parceiro, dentro de uma relação bastante incomum e enredada. Na verdade, o papel desse parceiro não é apenas responder a perguntas, mas também, e primordialmente, responder a elas de uma maneira que teste a relevância da pergunta em si. Correlativamente, as respostas que se seguem a essas realizações não devem nunca nos apartar do que quer que seja, visto que elas sempre coincidem com a criação de novas perguntas, e não com novas respostas dotadas de autoridade para perguntas que já nos eram importantes. A proposta de Breton é interessante, pois o meio da arte não tinha de fato como apoiar e sustentar os efeitos perturbadores associados ao magnetismo. Tal meio teria talvez sido capaz de produzir seu próprio conhecimento prático dos transes, um conhecimento preocupado apenas com os efeitos de transe, indiferente ao caráter natural ou sobrenatural de suas causas. Contudo, a proposição de Breton era menos prática do que apropriada, tendo sido marcada por um triunfalismo tipicamente modernista. Para ele, a arte era suprema. Não era um ofício entre outros ofícios, mas sim a manifestação final do surreal, depurado de crenças supersticiosas, como o animismo. Assim, ele não consideraria fazer conexões isomáticas com outras práticas que também explorassem uma relação metamórfica com o mundo, e não uma representação dele. Breton não viria a romper com a perspectiva que ainda caracteriza tantos encontros interdisciplinares, nos quais a subjetividade do ponto de vista do artista é contrastada com a objetividade da ciência. É como se fosse possível produzir um contraste entre duas bandeiras e uma paisagem arrasada, cada uma delas estampada com uma dessas palavras de subjugação, de ordem,
cada uma delas, portanto, vazias. Reativar começa pelo reconhecimento do poder que esse meio tem de contaminar. Um poder que não se deixa abalar nem um pouco pela ideia da triste relatividade de todas as verdades. Muito pelo contrário. Na verdade, uma vez que o triste refrão do relativista, triste porque monótono, diz que nossas verdades não têm realmente a autoridade que elas alegam ter. Reativar significa reativar aquilo de que fomos separados, mas não no sentido de que possamos simplesmente reavê-lo. Recuperar significa recuperar a partir da própria separação, regenerando o que a separação em si envenenou. Assim, a necessidade de lutar e a necessidade de curar, de modo a evitar que nos assemelhemos àqueles contra os quais temos de lutar, tornam-se irremediavelmente aliadas. Deve-se regenerar os meios envenenados, assim como muitas de nossas palavras, aquelas que, como animismo e magia, trazem com elas o poder de nos tornar reféns. Você realmente acredita em... Nesse sentido, o orgulho que sentimos de nosso poder crítico de saber mais do que as bruxas e os caçadores de bruxas nos torna herdeiros da caça às bruxas. A questão aqui, obviamente, não é nos sentirmos culpados, mas nos abrirmos para o que William James, em seu A Vontade de Acreditar, The Will to Believe, chamou de opção genuína e eficaz, complicando a questão do nós, exigindo que nos situemos. E aqui entra a verdadeira eficácia do clamor de Starhawk. Reativar o passado não é uma questão de ressuscitá-lo como ele era, de sonhar em tornar realidade uma dada tradição verdadeira, autêntica. Trata-se antes de reativá-lo e, em primeiro lugar, de sentir a fumaça que paira nas nossas narinas. A fumaça que senti, por exemplo, quando enfatizei apressadamente que eu não acreditava que se pudesse ressuscitar o passado. Relacionar o animismo à eficácia dos agenciamentos é um movimento perigoso, no entanto, pois pode muito bem nos reconfortar de maneira um pouco fácil demais. Sentirmos-nos livres para ponderar sem experimentar as consequências existenciais das nossas perguntas faz parte do modo como somos fabricados como leitores. Por exemplo, podemos nos sentir tentados a entender o agenciamento como um conceito interessante, como outros o são, ponderando sobre suas conexões com outros conceitos, isto é, sem sentir que nosso viés intencional é ameaçado pelas demandas que ele coloca, e também sem temer o olhar desconfiado dos inquisidores, sem sentir a fumaça nas nossas narinas. As citações às quais fazemos referência nos protegem. É por isso que pode ser melhor reavivar palavras que foram afetadas por terem ficado restritas ao uso metafórico. Magia é uma delas. Falamos livremente da magia de um acontecimento, de uma paisagem, de um trecho de música. Protegidos pela metáfora, podemos, então, expressar a experiência de uma agência que não nos pertence, mesmo que ela nos inclua, estando este nós, porém, sob a sedução de um determinado sentimento. A magia ultrapassa qualquer versão dessa narrativa épica, e é precisamente por isso que as bruxas neopagãs chamam de magia o ofício ao qual se dedicam. Nomeá-lo dessa forma, dizem elas, é em si um ato de magia, já que o desconforto que ele cria nos ajuda a perceber a fumaça pairando nas nossas narinas. Mais do que isso, elas aprenderam a lançar círculos e a invocar a deusa, ela que, dizem as bruxas, retorna, ela a quem se deve agradecer pelo acontecimento que as torna capazes de fazer o que chamam de trabalho da deusa. Ao fazê-lo, elas nos colocam à prova. Como aceitar a regressão ou a conversão a crenças sobrenaturais? A questão aqui, contudo, não é nos perguntarmos se devemos aceitar a deusa que as bruxas contemporâneas invocam em seus rituais. Se disséssemos, mas a sua deusa é apenas uma ficção,
Sem dúvida, elas sorririam e perguntariam se somos daquelas pessoas que acreditam que a ficção não tem poder. No entanto, a questão de como fazer jus à eficácia metamórfica dos agenciamentos, nem tomando-a como certa, nem dotando-a de grandiosidade sobrenatural, é uma questão preocupante para todos os ofícios mágicos, ainda mais em nosso meio insalubre e contaminante. E é justamente porque essa preocupação, ainda que comum, não tem como receber nenhuma resposta geral, que a reativação da magia só pode ser uma operação rizomática. Os rizomas repudiam qualquer forma de generalidade. As conexões não manifestam verdade alguma quanto ao que é comum, além da multiplicidade de significações pragmáticas distintas associadas à magia, como relacionadas ao que chamamos de política, cura, educação, artes, filosofia, ciências, agricultura ou qualquer ofício que requeira ou dependa de uma capacidade de nos envolver com uma atenção metamórfica relevante. A única generalidade em questão aqui diz respeito ao nosso meio e à sua compulsão em categorizar e julgar, e o espiritualismo é aqui um provável julgamento, ou em negar tudo o que aponte para a dimensão metamórfica do que deve ser realizado. As conexões isomáticas podem ser uma resposta não geral para essa generalidade. Cada ofício mágico necessita de conexões com outros para resistir à contaminação pelo meio, pelo poder divisório do julgamento social, pelo cheiro da fumaça que exige que decidamos se somos herdeiros das bruxas ou dos caçadores de bruxas. Reativar o animismo não significa, então, que tenhamos sido animistas. Ninguém jamais foi animista, porque nunca se é animista no geral, apenas em termos de agenciamentos que gerem transformações metamórficas em nossa capacidade de afetar e sermos afetados, e também de sentir, pensar e imaginar. O animismo, no entanto, pode ser um nome a serviço da recuperação desses agenciamentos, uma vez que nos leva a sentir que a reivindicação de sua eficácia não nos cabe, contra a insistente paixão envenenada por desmembrar e desmistificar. O animismo afirma o que todos os agenciamentos exigem para não nos escravizar, que não estamos sozinhos no mundo.